Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Plínio, responsável pela disciplina de Geografia, para a turma do ProEja. Então, como nós observamos, nós já tivemos uma carga horária de 120 horas aulas de Geografia. Analisamos todo o material disponível, a apostila. Nós dividimos a apostila em 4 etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa. Ou seja, nós trabalhamos de janeiro até dia 20 de julho. Então, muito bem. O que nós observamos nesse material impresso é que sempre nós estamos falando do espaço geográfico. Por exemplo, vocês observaram na unidade 1, nós trabalhamos a dimensão política do espaço geográfico. Na unidade 2, trabalhamos a dimensão cultural do espaço geográfico. Na unidade 3, trabalhamos a dimensão populacional do espaço geográfico. E na unidade 4, por fim, nós trabalhamos a questão socioambiental do espaço geográfico. Então, observe que sempre nós falamos sobre espaço geográfico. Então, vocês ainda lembram, já ouviram falar sobre o que seria o espaço geográfico? Tudo bem, para nós entendermos o que seria o espaço geográfico, vamos entender o que seria o espaço natural. Então, o espaço natural seria o quê? A chamada primeira natureza. A natureza sem nenhuma intervenção humana, ou com a menor intervenção humana possível. É o que nós chamamos de primeira natureza. Isso aí todos nós conhecemos. Mas o espaço geográfico, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico, na verdade, é a natureza após sofrer intervenção humana. Ou seja, após as sociedades tirarem o seu sustento desta natureza através do trabalho coletivo. Também nós vimos uma outra definição para espaço vital. Então, o que seria o espaço vital? Seria o espaço que iria além das fronteiras territoriais dos países. Ou seja, o espaço vital representa a área onde encontram os recursos disponíveis para suprir as necessidades de moradia e alimentação de uma sociedade. Ou seja, observe que o espaço vital ele extrapola as fronteiras territoriais dos países. Ou seja, encontra-se recursos interessantes para o desenvolvimento de nossa sociedade em outros territórios. E aí, qual é a tendência? A tendência é nós buscarmos esses recursos, principalmente recursos naturais. E as maneiras que nós temos são várias. E, nesse caso específico, o mais normal, o mais comum, seria você invadir ou adentrar o espaço do território vizinho e satisfazer as suas necessidades, principalmente de recursos naturais. Então, para a gente visualizar melhor, ter uma visão mais geral do que seria o espaço natural, o espaço geográfico e o espaço vital, nós teríamos algumas imagens para nós termos uma visão melhor. Por exemplo, essa imagem aqui representa muito bem o espaço natural. Analise bem e observe que nós temos uma densa cobertura vegetal margeando um rio.
Então, a olho nu, né, dessa visão, tá, não conseguimos identificar nenhuma alteração na natureza. Ou seja, se tiver alguma intervenção humana, ela aconteceu de forma, né, bem insignificativa, tá certo? Diferentemente, né, essa outra imagem, né, o que vai acontecer? Tá? É o espaço geográfico, né? Então, observe que ao fundo, né, nós temos, né, construções, né, ou edificações, né, construídas de forma planejada, né? A vegetação que aparece, né, é bem, né, vamos dizer, restrita, né, quase inexistente, né? E aqui à frente observa-se também que existe o quê? Uma grande, né, quantidade de construções que foram, né, organizadas ou construídas de forma desorganizada, tá certo? Mas observe que, em termos de natureza, né, de vegetação, quase nós não observamos. Essa outra foto, a mesma forma, né? Observe que as construções, né, foram feitas de forma desordenada, né, umas praticamente sobre as outras, né, e a presença também de vegetação é bem mais restrita, né, ainda, tá? Então isso aí representa muito bem o que? O chamado espaço geográfico, onde o homem alterou, né, drasticamente a chamada primeira natureza. Tá? E aí vem, né, uma imagem para nós, né, visualizarmos melhor o chamado espaço vital. Né? E aí nós tomamos como exemplo, né, essa imagem que retrata muito bem, né, o território alemão. Tá? Então observe que no início, né, o território alemão seria, tá, justamente essa área, tá, preenchida pela cor rosa, tá certo? Então observe que o que acontece? A partir de março, né, de 1938, né, os alemães identificaram recursos, né, que lhes interessavam em outras regiões. E o primeiro território, né, que eles chegaram, né, e estenderam seus tentáculos foi sobre o território, né, da Áustria. Isso em março, né, de 1938. Tá certo? Chegaram lá e se apossaram desses recursos, né, naturais, principalmente, né, o carvão mineral, né, e outros minerais. Né? Quando foi em outubro de 1938, eles identificaram também novos recursos, né, na região do país dos Sudetas. Mesma forma, foram lá, né, e se apossaram desses recursos naturais. Em março de 1939, né, eles chegaram na região na época, até então chamada Tchecoslováquia. Tá? Naquela época ainda era uma só porção territorial. Mesma forma, né, identificaram os recursos, né, e se apropriaram desses recursos. Né? E por último, em setembro de 1939, eles chegaram até a região da Polônia. Tá? Da mesma forma, identificaram os recursos, né, interessantes, e aí se apropriaram desses recursos. Né? De certa forma, quer dizer, o território alemão, que até então era apenas essa parte, né, rosa, tá, ficou muito maior, quase o dobro, tá, sendo incorporado, quer dizer, o território da Áustria, né, dos países dos Sudetas, da Tchecoslováquia e também da Polônia. Tá certo? Então, dessa forma, quer dizer, ele formou o seu espaço vital, ou seja, foi além das suas, né, fronteiras territoriais, né, iniciais. Ok? Nós também, né, durante nossa leitura, né, nós, né, deparamos com a palavra geopolítica. Né? O que significa essa palavra? Né? O que quer dizer essa palavra geopolítica? Né? A priori você olha e pensa, não, né, geopolítica é justamente a contração da palavra geografia com a palavra política, ou seja, geografia política. Tá? Ela não é simplesmente essa contração dessas duas palavras. Né? Esse termo vai muito mais além, né,
e expressa, né, muito mais elementos, né, de suma importância para todas as sociedades, né? E aí nós poderíamos muito bem, tá, relacionar essa palavra, né, ao poder e a quem exerce esse poder, tá certo? Ou seja, a política, né, quer dizer, está diretamente relacionada com a questão do poder, né, e a quem exerce esse poder. O mais importante, né, quando nós falamos da palavra geopolítica, né, o termo geopolítica, né, o mais importante é saber quem está dando as ordens sobre aquela porção do espaço que nós chamamos de território, tá? Ou seja, né, vamos dizer, esse poder é exercido dentro de um certo, né, limite territorial. Ou seja, todos os territórios, né, tem alguém que dita as regras, certo? Também a geopolítica é entendida de várias formas, todas elas ligadas ao espaço territorial e às estratégias de ação como forma de expandir ou defender as fronteiras de um território, né? Então, quer dizer, analisando bem, né, dá para perceber a profundidade desse termo, né, geopolítica, né? Envolve poder, envolve quem está exercendo, né, o poder, envolve, né, dominação, envolve conhecimento, né, das áreas territoriais, né? Envolve, né, expansão territorial, envolve defesa, né, das fronteiras, né, territoriais. Então observe que essa palavra é bem, né, abrangente. E aí observe que, né, surgiu a palavra território, né? O que nós entendemos, né, por território? Né? Quando se fala território, o que vem à mente da gente, né? Milton Santos, né, um geógrafo bastante influente dentro da geografia, né, ele afirmou no ano de 2005, né, o seguinte, que território nada mais é do que o chão e mais a população. Ou seja, é a base do trabalho, é a base da residência, é a base das trocas materiais e espirituais, né, e também a base da vida. Então ele tentou, né, sintetizar esse termo território. Então seria o chão, mais a população, a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais, né, e da vida. Território. Ou seja, a formação de uma área territorial, né, ou da área territorial de um país, ela acontece de forma lenta, né, e gradual, né, através de disputas territoriais, né, através de anexação, né, ou também através, né, da compra. Tá certo? Então, quer dizer, para nós formarmos, né, a nossa área territorial, né, ela não é formada, né, assim de imediato. Ela vai sendo construída, né, só formada ao longo do tempo, de forma lenta e gradual, né? Essa imagem aqui, essa figura, né, vai justamente, né, nos mostrar o que nós, né, o que representa, né, o território, tá? Então observe aí, ó, essa região maior, né, de verde, é o território brasileiro, tá certo? Mas ele não está sozinho, né, no espaço, tá? Ele está, né, ao lado de uma série de outros territórios, tá certo? Você observar, né, todo o conjunto, né, onde o Brasil está inserido, nós podemos chamar, né, esse conjunto todinho de América do Sul, tá? Então quer dizer, o Brasil, né, o território brasileiro está na América do Sul. Só que, né, existe uma outra quantidade de países que também, né, pertence à América do Sul, mas cada um tem o que? A sua área territorial definida, tá? Então observe aí, o território brasileiro, tá? Essa área verde, né, ela está, né, praticamente unido com o Uruguai, tá? Com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, tá? Ou seja, né, cada um desses países tem a sua área territorial. E observando assim de forma direta, né,
Consequentemente, o Brasil é o país que possui a maior área, né, territorial da América do Sul. Tá certo? Então, quer dizer, questão de território. Né? Todos os países têm a sua área territorial, né? E foi formada ao longo de sua história. Tá certo? Então, o território seria, né, toda essa área, né, de verde, né, que representa o território brasileiro. Aí nós estamos falando de território, né? Tem aqui essa expressão, é proibido a entrada. Logicamente, né, cada território, né, ele tende, né, a proteger as suas fronteiras, a defender a sua área territorial, né? Ou seja, dificilmente ele vai querer diminuir a sua área territorial, tá? Geralmente ele tende a aumentar a sua área territorial, tá? Ou seja, ele também vai o quê? Proteger, tá, a sua área territorial. Por isso que diz, é proibido a entrada, tá? E aí, né, não é só no território que isso acontece. Essa frase é comum, né? Se observar, né, prestar atenção, geralmente você se depara com essa frase, né? É proibido a entrada. E aí o que nós devemos pensar, né, de imediato? Né? Por que a entrada era proibida? Por que nós não podemos, né, entrar e sair, né, sem nenhuma, né, perturbação, né, sem nenhuma preocupação? Tá? Quer dizer, mesmo os lugares privados, né, ou seja, os lugares privados têm sua entrada controlada. Tá? Tudo bem, porque nós devemos saber quem entra, quem sai, qual a intenção, né, o que vem fazer, tá certo? Para a gente poder liberar ou não, né, essa entrada. Isso nos lugares privados. Né? Mas mesmo os lugares, né, chamados públicos, né, também eles sofrem controle de circulação. Ou seja, não são todos que podem entrar ou sair. Tá certo? Para entrar tem que se identificar, né, e principalmente, né, dizer o que vai fazer, quais as atividades que serão realizadas, tá, nesse território, certo? E aí é muito comum, né, de ver esse deslocamento, né, de pessoas de um território para outro, tá? Quer dizer, mas eles não entram de forma livre, né? Geralmente eles têm que atender uma certa, né, exigências, tá certo? E aí, né, tem aqui outro detalhe interessante, né? Outra expressão que nós, né, já ouvimos muito, né, com certeza, né? Os guetos, né? Formação dos guetos, né? O que nós entendemos por guetos? O que vem ser um gueto? Né? Na verdade, tá, originalmente, tá, seriam bairros, né, onde os judeus eram forçados a morar, tá certo? Por que os judeus? Porque na época, vamos dizer assim, né, que surgiu, tá, essa palavra, né, surgiu esse termo, foi justamente na época, né, da Segunda Guerra Mundial. Né? E aí houve uma perseguição muito forte, né, aos judeus. Tá? Então eles eram obrigados a viver de forma, né, isolada. Tá certo? Então, quer dizer, eles formavam o chamado gueto. Tá certo? Isso naquela época, né? Atualmente, essa palavra designa bairros, né, onde são confinados certas minorias, por imposição econômica ou também por imposição racial. Tá certo? E aí nós temos exemplos, tá? Os guetos negros da África do Sul, né, na época do apartheid, né? E também, né, os guetos, né, negros norte-americanos, que ainda hoje, né, tem filmes, né, que relatam, né, o dia a dia desses bairros negros, tá, lá no território americano. Tá? Então geralmente são o quê? São porções isoladas, tá, no espaço. Né? Ou seja, um grupo tenta manter, né, as suas tradições no espaço, né, diferente, né, do seu espaço, né, natural. Tá certo? Então eles se isolam e tentam viver ali,
tá? Para manter justamente as suas tradições, né? A sua cultura, né? O seu modo de vida, né? Muitas vezes também sua religião, né? E tudo mais. Tá? Interessante, nós sabemos que todos os guetos são segregados, mas nem todas as áreas segregadas são guetos. Por que isso? Porque se nós formos verificar de forma, né, mais detalhada, né, nós podemos ver que nas grandes cidades, né, tem aqueles bairros, né, que são chamados bairros planejados, tá certo? Eles são isolados e lá só vão residir quem? As pessoas, né, de um mesmo padrão econômico, né, logicamente um padrão bastante elevado. Tá? Então eles estão lá, eles se isolam, né? Dessa forma eles estão o quê? Se separando do restante da população, ou, né, separando a população menos favorecida. Então lá eles têm o quê? Eles têm de tudo, do bom e do melhor. Lá isolado, lá naqueles chamados bairros, né, planejados. Tá certo? Quer dizer, eles são segregados, né, são isolados, mas eles escolheram viver assim, tá, naquele lugar, e com certeza, né, da melhor maneira possível. Tá? Então por isso nós dizemos que todos os guetos são áreas segregadas, né? Áreas isoladas, mas nem todas as áreas isoladas são guetos, certo? Interessante também, nós falamos espaço, né? Espaço geográfico, né? Paisagem, né? Espaço natural. Mas na verdade o que é o espaço? O que vem ser a paisagem? Né? Então seria interessante a gente ter uma definição, né, mais ou menos própria para cada um desses termos, para a gente não confundir. Apesar de parecer, mas existe uma certa diferença entre um e outro. Tá? Por exemplo, o espaço. O espaço é algo mais que a paisagem. Por quê? Porque o espaço retrata o movimento da sociedade, as suas relações e dinamismo. Né? Dinamismo, modificação, alteração. Tá? Na verdade, o espaço é a ação do trabalho humano. Tá? Ou seja, é a produção do trabalho humano. Tá? Você vai produzindo, você vai alterando, tá, o espaço através, né, do seu trabalho. Você vai modificando aquele espaço através do seu trabalho. Tá? Já a paisagem é algo mais estático. Né? Ela é parte de um todo e é o registro de um momento histórico. Tá certo? É como se fosse uma foto, tá certo? Em cada período, a paisagem se caracteriza por um determinado conjunto de técnicas, tá certo? Então, se você chega em determinado momento, né, olha lá, uma área tal, aí você fotografa, deixa lá, fica olhando. Depois de algum tempo, você volta lá, entendeu? Essa área, essa região que você fotografou, vai perceber que, entendeu? Ela está totalmente, né, diferente, alterada, modificada. Por quê? Porque lá, né, sofreu, né, é a ação, tá certo, do trabalho humano, tá certo? Aí você vai lá e registra de novo, pronto. Aí quer dizer, ela vai retratar, né, cada momento histórico, tá certo? É por isso que diz que a paisagem é algo estático. Você chega lá, olha, fotografa lá, deixa lá. Outro momento você vai, quer dizer, já está diferente. E aí você vai ter o que? Vários momentos, né, diferentes daquela paisagem. Tá certo? Então por isso que né, dizemos que é algo, né, estático. Tirou, pronto, ficou estático. Depois você volta lá, quer dizer, tira outra, vai ficar sempre estático. Tá certo? Um caso específico aqui da formação do território brasileiro. Já que nós falamos, né, território, então como se deu a formação do território brasileiro? Ou seja, todo território nós já vimos que é formado de forma lenta e gradual. Tá? Então vejamos o caso específico do território brasileiro. Tá? O Brasil o Brasil nasceu modesto. Tá? Ou seja, nasceu apenas com a área de cerca de 2.800.000 km². Tá certo? Esta área é aproximadamente 35% da área atual. Né? Professor, mas eu vi, né, que o território brasileiro, né, ultrapassa, chega, né,
8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Né? Se ele apareceu só com 2 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, né, o que aconteceu? Então veremos. Tá? No primeiro momento, houve uma grande divisão das terras que hoje representam o nosso território. Tá certo? E esse território que nós tínhamos na época, de 2 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, ele originou-se a partir do Tratado de Tordesilhas. Tá? Tratado esse que dividiu as novas terras descobertas entre Portugal e Espanha. Certo? Então, quer dizer, no primeiro momento, né, existia uma grande quantidade de terras descobertas. Né? Portugal chegou e disse, olha, todas aquelas terras, nós, né, chegamos primeiros, então nos pertence. Tá? Os espanhóis ouviram isso, tá? Chegaram e questionaram. Não, nós também, tá? Já estivemos lá naquelas terras, tá? Então não é só de vocês. Tá certo? O que aconteceu? Então eles, né, fizeram um acordo e dividiram, né, as terras brasileiras do litoral até aproximadamente 370 léguas, né, a oeste, pertencia a Portugal. A partir dessas 370 léguas para o oeste, né, adentrando no nosso território, pertencia à Espanha. Tudo bem, esse limite, né, essa divisão durou um certo período. Posteriormente, né, aconteceu um problema na sucessão do trono português. Tá? E aí, como não tinha nenhum português, né, vamos dizer, legítimo para assumir o trono, né, o que acontece? O espanhol se apresentou como legítimo herdeiro e assumiu o trono, tá certo, português. Ele sendo espanhol, o que aconteceu? Houve a união das coroas. Se aconteceu a união das coroas, tudo pertencia, né, a um único reino, então, né, a linha que demarcava o Tratado de Tordesilhas deixou de existir. E aí o Brasil passou de 2 milhões e 800 mil quilômetros quadrados para quase a sua, né, extensão territorial que nós temos nos dias atuais. Certo? Para onde vais? Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né? Trata do deslocamento das pessoas da superfície do planeta. Tá? Então esse deslocamento da superfície, né, na superfície do planeta das pessoas, né, ela é, né, bastante antiga. Né? Melhor dizendo, ela vem, né, desde que a humanidade, né, apareceu, né, na Terra. Tá certo? Sempre nós estamos, né, nos deslocando de local para outro. Entendeu? Os motivos, existem vários motivos. Entendeu? Econômico, né, por exemplo, perseguição política, perseguição religiosa, né, guerras, né, tudo isso pode, né, contribuir para que a população saia de um local para outro, sempre em busca de melhores condições de vida. Tá? Aí, quer dizer, para nós, né, entendermos melhor esse deslocamento das pessoas na superfície do planeta, tá, nós temos alguns termos, né, utilizados. Por exemplo, né, migração. Então a migração é justamente, né, esse deslocamento das pessoas na superfície do planeta. Tá? Migração quer dizer o quê? O deslocamento das pessoas na superfície do planeta. Tá? E aí nós temos também outro termo interessante, emigração. O que seria a emigração? Tá? Na verdade seria o quê? A saída, né, das pessoas de um lugar para outro. Se essas pessoas saíram de um lugar, com certeza eles vão chegar em outro. Tá certo? E aí vem outro termo, imigração. Imigração é o quê? É a entrada de pessoas, né, em outro lugar. Ou seja, né, o imigrante sai de uma região, né, e chega na outra, ele é chamado de imigrante. Tá certo? Para entender melhor. Saída é migração. Entrada, imigração. Certo? Esse deslocamento de pessoas provoca modificações nas relações sociais. Lógico. Entendeu? Você saiu de um local, né, você deixou de realizar as suas, né, atividades produtivas naquele local, mas vai realizá-las no local onde você chegou.
tá certo? Quer dizer, você deixa de realizar as ações, né, em um local, mas quando chegar no outro você vai ter, né, que realizar essas, né, atividades principalmente econômicas, atividades produtivas, né? E aí, nós temos também um outro termo chamado área de atração. O que vem ser uma área de atração? É a região que oferece melhores condições de vida para as pessoas. Então, se você sair de uma região, você vai para uma outra. Logicamente, se você chegou nessa outra, é porque lá você identificou, né, muitos elementos, entendeu? Que seriam necessários para, né, melhorar as suas condições de vida. E de onde você saiu? Logicamente, se você saiu, né, essa área é uma área de repulsão para, né, você e sua família. Tá? Então, o que seria uma área de repulsão? Seria a região que não oferece boas condições de vida para uma determinada parcela da população, né, de uma região. Tá certo? Agora, interessante também observar o seguinte, né, que nem sempre essas áreas, né, de atração e repulsão, né, nem sempre elas são o quê? De forma definitiva. É uma área que hoje é de atração, posteriormente pode ser, né, ou pode tornar-se uma área de repulsão e vice-versa. Certo? Então, quando nós falamos, né, migração, deslocamento de pessoas, né, de um lugar para outro, né, vamos fazer uma avaliação sobre a transição demográfica. Tá? Ou seja, a transição demográfica, né, demografia, tem a ver com a análise, né, da população, né, ou de um país, né, ou população mundial, né, de forma geral. Tá? E aí, nesse caso, né, nós iremos avaliar, né, a transição demográfica da população mundial. Né? E nós costumamos, né, dividir essa transição em 3 fases distintas. Né? A primeira fase, nós encontramos, né, o chamado equilíbrio demográfico. Ou seja, né, nessa primeira fase nós temos elevadas taxas de natalidade, né, e também elevadas taxas de mortalidade. Na segunda fase, nós temos 2 momentos. No primeiro momento, taxa de natalidade ainda, né, elevada. Consequentemente, vai aparecer o quê? Baixas taxas de mortalidade. No segundo momento da segunda fase, nós vamos ter o quê? Baixas taxas de natalidade e também baixas taxas de mortalidade. Tá certo? Na terceira fase, vai acontecer o chamado, né, ou, novamente, iremos retomar o chamado equilíbrio demográfico, ou seja, baixas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade. Tá? E aí aparece aqui um termo também interessante que nós chamamos de crescimento vegetativo. O que vem ser o crescimento vegetativo? Né? Na verdade, o crescimento vegetativo é o responsável pelo crescimento de uma população. E ele é obtido, né, pela diferença entre a taxa de natalidade, né, e a taxa de mortalidade da população de uma região. Tá? Ou seja, lá, né, no equilíbrio, primeira fase, equilíbrio demográfico, quer dizer, elevadas taxas de natalidade, elevadas taxas de mortalidade. Ou seja, nasceu muito, morreu muito. Então, né, esse crescimento vegetativo era baixo. Na segunda fase, no primeiro momento, taxa de natalidade elevada, ou seja, nasciam muitas pessoas. Consequentemente, morriam, né, menos pessoas. O que ia acontecer? O crescimento vegetativo ia ser elevado, a população ia crescer de forma rápida. Já no segundo momento, na segunda fase, né, a natalidade era baixa, a mortalidade também baixa, o crescimento vegetativo baixo, a população crescia de forma bem, né, lenta. Terceira fase, quer dizer, novamente o equilíbrio, né, nasciam poucos, né, também morriam poucos. Quer dizer, a diferença entre taxa de natalidade e mortalidade seria baixa. Crescimento vegetativo baixo, crescimento populacional, logicamente, era baixo. Certo? Falando de população, né, essa população vai necessitar de, né, alimentos. E aí, se esse alimento não é disponível para toda a população,
nós vamos ter o que? A chamada fome. Né? E aí vem, fome é um problema econômico. Né? O que nós achamos sobre isso? Será que nós não produzimos alimentos suficientes para alimentar toda a população, né, mundial? Né? Creio que sim. Tá? Então vejamos, a fome é ainda um grave problema a ser superado pela humanidade. Os países pobres, entre eles o Brasil, são os que apresentam índices mais elevados de fome e desnutrição. Tá certo? Isso é uma, né, realidade. Apesar de nossos governantes, né, tentar mascarar, tentar diminuir, tentar amenizar, mas ainda é uma, né, realidade em nosso território. Muitas pessoas ainda, né, passam fome, não tem, né, nenhuma refeição, né, diária. A desnutrição no Brasil ocorre em todo o país e não apenas nas regiões mais pobres. Né? Esse fenômeno encontra-se tanto no meio urbano quanto no meio rural, onde se produz o alimento. Então, quando nós falamos de desnutrição, né, as pessoas magrinhas e tal, a gente observa logo o quê? Não, isso aqui é mais típico, né, de regiões mais pobres. Tá certo? Mas não. Nós temos pessoas desnutridas, né, em qualquer região do país, tá? Não só nas regiões mais pobres. Certo? Interessante também é nós, né, falarmos alguma coisa sobre as catástrofes naturais. Por quê? Porque, né, vez por outra, nós, né, estamos sempre, né, vendo noticiário, né, e aparece muito, né, a devastação das catástrofes naturais. Aí, né, o que seria interessante nós, né, observarmos, né, ou avaliarmos? Né? O que seria uma catástrofe? Segundo, né, o nosso dicionário, né, o Aurélio, Novo Aurélio, né, seria o que? Um acontecimento súbito, ou seja, um acontecimento súbito de consequências trágicas e calamitosas. Tá certo? Ainda, segundo o meu dicionário, né, natural seria o quê? Referente à natureza, aquilo que é conforme à natureza. Certo? E o que seria, né, as catástrofes naturais? Na verdade, o que? São eventos com os quais todas as sociedades convivem. Né? Elas constituem um processo de ruptura entre o sistema social, né, e o sistema natural. Né? E nós temos aqui uma classificação dessas catástrofes. Tá certo? Tem a categoria, tem um tipo de evento. Então a primeira categoria, né, chamada meteorológico. Nessa categoria nós temos, né, como exemplo, né, de evento, né, os furacões, né, os tufões, os tornados e os ciclones. Tá? Só para você ter uma ideia, quer dizer, quase nós não observamos nenhum desse tipo de evento em nosso território. Às vezes acontece, mas de forma bem, né, vamos dizer, não muito, né, destrutiva, né? Tá certo? Não provoca muito, né, destruição. Tá certo? E, né, os eventos, né, na categoria dos chamados, né, das catástrofes naturais, na categoria hidrológico, nós temos as inundações, né, secas e incêndios. Então, esses aqui, né, quer dizer, nós observamos mais, né, principalmente as inundações. Tá certo? Vez por outra nós observamos, né, vamos dizer, os prejuízos, né, causados pelas inundações, pelas enchentes. Tá? E assim, o mais recente, né, que eu lembro é justamente a questão lá na região do Acre, né, Rio Branco, que praticamente, né, a cidade ficou embaixo de água. Tá certo? Ou seja, uma grande inundação. E seca. Esse fenômeno também é muito comum, principalmente na região do sertão nordestino. Tá? Incêndio, isso aí também é bem mais característico, né? E aí nós podemos ter incêndios de forma, né, natural ou também, né, provocado pelo homem. Tá certo? Ou seja, dependendo do período, se for um período de estiagem longo, né, a vegetação fica seca e aí os focos de incêndio, né, surgem de uma hora para outra,
e, dependendo da sua localização, né, provocam uma grande destruição da cobertura vegetal. Né? As catástrofes classificadas na categoria, né, geológica, nós temos como exemplo, né, os terremotos, maremotos e vulcão. Né? Felizmente, no nosso território, nós não observamos nenhum, né, desses, né, eventos que tenha provocado grande destruição. Né? Terremoto, às vezes nós já ouvimos falar, tá, mas de forma bem fraquinha, que não, praticamente, né, não provocou nenhuma destruição. Maremoto também, vulcão nós tivemos só na época da formação, tá, do nosso território, né? A constituição, né, litológica do nosso território, tá? Principalmente lá na região do sul, né, do Brasil. Hoje em dia nós não temos esses eventos. Tá? Interessante também, né, vem aqui uma pergunta, né? Você toma veneno? Então isso aqui está diretamente relacionado com a nossa alimentação. Logicamente você vai pegar um chumbinho e tomar, né, só porque acha bonito aquela bolinha e tal, não. A não ser que você queira cometer, né, suicídio. Mas quando nós, né, botamos essa frasezinha e tal, é para nós, né, falarmos, abordarmos justamente o que a qualidade da nossa, né, dos alimentos que nós consumimos, né, diariamente, tá certo? Aí você diz lá, não, eu não tomo veneno, tá? Será? Então veremos. A agricultura moderna precisa produzir para atender o mercado com alimentos e com matérias-primas, tá certo? Ou seja, uma grande quantidade, né, de pessoas, uma grande população, né, vai exigir cada vez mais, né, alimentos e matérias-primas, tá certo? Logicamente, né, eles são retirados de onde? Da natureza. Tá? Então, essa agricultura moderna, né, ela atende com alimentos, né, você e sua família. Tá? Mas esses alimentos não chegam, né, sempre direto da roça para a sua mesa. Tá certo? Por quê? Principalmente nos grandes centros, né, nós consumimos uma grande quantidade de produtos, né, industrializados, tá certo? Por outro lado, um grande número de produtos alimentícios já sofreram, né, ou estão sofrendo alterações em laboratórios, tá? Então esses, né, produtos alimentícios, tá, é o que nós chamamos de produtos transgênicos, tá certo? Então o que seriam os produtos transgênicos? Já ouviram falar? Né? Se já ouviram, vamos lembrar. Se não, né, vamos apresentá-los. Né? Na verdade, os transgênicos são plantas criadas em laboratórios com técnicas da engenharia genética que permitem cortar e colar genes de um organismo para outro, mudando a forma do organismo e manipulando sua estrutura natural a fim de obter características específicas. Tá? Ou seja, né, juntam, né, duas plantas diferentes, formam, né, uma terceira com características das duas. Tá certo? Isso manipulado em laboratório. Certo? E aí, para combater justamente esses transgênicos, né, que nós, né, consumimos, tal, mas não sabemos as consequências, né, que eles vão trazer a longo prazo para, né, a nossa saúde. Tá certo? E aí o que nós, né, optamos? Pela agricultura orgânica. Né? O que vai ser a agricultura orgânica? Na verdade, ela faz parte do conceito amplo que trata das agriculturas alternativas, ou seja, é uma proposta diferente do que existe e domina na produção agrícola. Né? Ou seja, ela tem características, né, diferentes, principalmente da chamada, né, agricultura moderna. Ela envolve também a chamada agricultura natural, agricultura biodinâmica, agricultura biológica, agricultura ecológica. Né? Ou seja, são termos, tá, que estão diretamente relacionados com a chamada agricultura orgânica. Tá? Você utiliza um termo diferente, mas na verdade, né, vamos dizer, as técnicas, né, os princípios, né, são
bem parecidos. Tá? Então veremos os princípios adotados, né, pela agricultura orgânica. Né? Nós teríamos que adotar a chamada reciclagem dos recursos naturais, né, quer dizer, presentes na própria propriedade. Nós vamos pegar esses recursos e vamos, né, reciclar, tá certo? Justamente para evitar o quê? A adição de, né, adubos químicos, né, de pesticidas, herbicidas, né, qualquer produto de origem química, tá? Quer dizer, o princípio é esse, evitar qualquer, né, desses produtos. E aí a reciclagem dos recursos naturais, né, supre muito bem essas necessidades. Né? Compostagem e transformação de resíduos vegetais em humus, né, no solo, né, ou seja, o verdadeiro, né, que nós chamamos de adubos orgânicos. Tá? Então, quer dizer, você tem que produzi-los dentro da sua própria propriedade. Tá? Outro princípio, não deixar o solo sem cobertura vegetal, morta e viva. Ou seja, você vai plantar, mas não vai desmatar toda a área, tem que deixar sempre, né, uma área para proteger o solo. Aí, você desmatou, né, joga a vegetação sobre o solo, também não ateia fogo, deixa lá, ela serve como cobertura morta, né, e proteger, né, o solo dos raios solares, para que a terra não, né, evapore, né, toda a sua, né, umidade. Tá? Também, né, outro princípio seria o que? A diversificação, integração e exploração vegetal, né, e animal, né, ou seja, tudo, né, juntinho. Tá? Teríamos também, né, como princípio o uso do esterco animal, né, ou seja, você associou lá a plantação, né, com criação de animais. Então, quer dizer, o esterco, né, as fezes daqueles animais, você bota para curtir direitinho e tal, e aí já vai o que? Servir como adubo orgânico para as, né, plantas. Tá certo? Também, né, outro princípio seria o que? A rotação e consociação de culturas. Quer dizer, área diferente, né, divide a área, planta em uma, né, um tipo de vegetal, na outra, um outro tipo. E aí, né, inverte. Em outro período, né, esse aqui você já não planta esse produto, já planta um terceiro, aqui já planta, né, planta um quarto, e aí vai sempre, né, fazendo aquela rotação. Nunca plantando seguidamente, né, o mesmo produto, né? Tá certo? O mesmo tipo de vegetal. Né? E também consociando, ou seja, uma plantação junto com a outra, para elas, né, ficarem sempre de forma, né, juntinhas. Controle biológico de pragas, né, e fitopatógenos, com exclusão do uso de agrotóxicos. Tá certo? Quer dizer, sempre existe uma maneira de você evitar o uso de, né, agrotóxicos. Né? Para quê? Para ter um produto, né, de melhor qualidade, né, e também proteger o solo. Tá? Por último, a eliminação do uso de reguladores, né, de crescimento e aditivos sintéticos na nutrição animal. Ou seja, a agricultura orgânica, tá? A agricultura biológica, né? Quer dizer, você tem que adotar esses princípios. Fazendo isso, né, você vai o quê? Proteger a sua área, né? Vai evitar o que? A degradação, vai oferecer o quê? Produtos de boa qualidade. Né? E aí você, né, numa pequena propriedade, você pode, né, obter, né, um certo lucro. Por quê? Porque esses produtos, né, chamados naturais, né, eles, né, têm um bom valor, né, econômico. E atualmente está, né, vamos dizer, em alta, né, todo mundo, né, só fala em consumir, né, os produtos naturais, né, os produtos orgânicos e tal. Isso o quê? Pensando na, né, melhoria da sua saúde, né, ou pelo menos manter-se saudável, né, ao longo da sua vida, né, dos seus anos de vida. Né. Então, pessoal, como nós observamos, né, nós fizemos uma síntese de todo aquele material que nós trabalhamos na apostila ao longo das 120 horas, né, que foi a carga horária da disciplina de Geografia. Tá certo?
E aí nós, né, já encerramos a plataforma, né, dia 20 do mês passado, né, tiramos todas as dúvidas, né, lá online, na plataforma e tal, respondemos, né, todos os questionamentos, né, todas as atividades, todos os fóruns. Tá? E agora só, né, espero que vocês tenham aproveitado nesse momento, entendeu? Eu tenha contribuído de alguma forma para, né, melhorar a formação de vocês, tá certo? Também, né, espero ter tirado alguma dúvida, né, de vocês, porventura, né, tiveram ao longo da leitura da nossa, né, apostila. Tá? E dizer para vocês que isso aqui foi só, né, uma pequena, vamos dizer assim, introdução dos estudos dentro da geografia. Né? Quer dizer, 120 horas, né, não é quase nada, é só para vocês terem uma base. Mas vocês podem muito bem, né, prosseguir seus estudos e, né, procurar aumentar cada vez mais os seus conhecimentos. Não só na disciplina de geografia, né, mas nas demais disciplinas, né, que fazem parte da grade curricular, né, de vocês. Tá? Um abraço a todos e obrigado pela, né, atenção.